Hebreus 12, eu vou ler do verso 1 até o verso 6, que diz assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, algumas versões aí vai falar todo embaraço, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fala para a pessoa do seu lado assim: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Agora, o verso 2 vai dizer como que você deve fazer essa corrida. Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimado. Fala para a pessoa do seu lado: meu irmão, não se canse e nem desanime. Verso de número 4: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Amém? Quantos filhos e filhas de Deus temos aqui essa noite? Quantos filhos e filhas temos aqui essa noite? Pai, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Espírito Santo, oramos agora que cada mente e cada coração seja cativo ao teu senhorio. Repreendemos todo espírito da rebelião, da rebeldia, da dúvida, da distração, do criticismo, todo espírito roubador de bênçãos e de revelação, seja manietado e impedido de agir aqui nessa noite. E eu declaro o seu coração como terra fértil, para receber a semente da palavra e que essa semente venha frutificar na sua vida. E eu declaro no nome do Senhor Jesus, que Ele seja exaltado nessa noite na sua vida, e que você não saia como entrou, mas que receba tudo o que o Senhor preparou para você na noite de hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e aquele que crer diz: pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus pela sua palavra. Eu separei a leitura desse texto para os irmãos somente por causa de uma palavra, que na verdade nem encontrei essa palavra na versão da Bíblia que eu tinha aqui no meu gabinete. Preparei essa mensagem em casa com uma versão que eu uso muito, e quando cheguei aqui procurei todas as Bíblias que eu tenho, não tem essa palavrinha, mas algumas versões, se o pessoal da mídia aí achar, pode colocar no telão, que é a palavra que diz que devemos nos desfazer de todo embaraço. Quem tem aí a versão aí no capítulo embaraço aí, levanta a mão. Olha aí, um monte de gente tem embaraço. Devemos nos desfazer de todo embaraço e pecado. Aqui na versão que eu li para vocês, fala que devemos eliminar tudo aquilo que impede de prosseguir. Embaraço ou impede de prosseguir. Alguém aí tem mais alguma palavrinha diferente para isso? Tem o que aí, pastor Anderson? Mesma coisa? Atrapalha? Uau, atrapalha. Já achamos aqui embaraço, atrapalha, impede de prosseguir. Alguém tem mais alguma palavrinha aí? Peso? Vagarosos, tudo aquilo que se torna lento, vagarosos. E por isso eu separei essa leitura para dar continuidade naquilo que eu ministrei domingo retrasado. Lembra que eu ministrei para os irmãos sobre livre-se das distrações? Eu estou dando continuidade à segunda parte da mensagem sobre distrações. A Bíblia manda você e nos orienta a você eliminar da sua vida tudo aquilo que é distração, te impede de avançar, te torna mais lento ou vagaroso,
e de cumprir o que Deus tem para a sua vida. O que é que Deus tem para a sua vida mais adiante no texto? Deus tem para você uma carreira. Fala comigo assim: o meu Deus me escolheu para cumprir uma carreira. Uma carreira não é algo que você faz hoje, mês que vem você para. Uma carreira, ela te leva a entender que está falando de uma longa jornada. Outras versões podem falar a maratona que nós somos inseridos. A maratona não é uma corrida de poucos quilômetros. Os maratonistas que correm, se não me falha a memória, uma maratona, ela vale 42 quilômetros, ok? Tem os corredores por aí, 42 km. E aqueles que vão correr uma maratona têm que se preparar de uma forma diferente daqueles que são velocistas, que correm 100 metros, que conseguem chegar mais rápido. A vida com Deus, ela não diz respeito a essa corrida rápida, essas corridas dos 100 metros, essas corridas de revezamento, ela diz respeito a mais uma maratona. É uma jornada longa, onde você não pode desanimar, como você lê no texto, você não pode desfalecer, e onde você tem o inimigo o tempo inteiro rodeando, como você lê no texto, para tentar você, impedir você de cruzar a linha de chegada. Mas nós declaramos e cremos pela fé no que a palavra de Deus diz, que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário, e você vai cruzar a linha de chegada, você será vencedor, e naquele dia, se você perseverar, você receberá a coroa da justiça e a bênção da salvação. Mas para que a gente possa cruzar a linha de chegada, porque eu sei e você sabe que nem todos que começam uma competição cruzam a linha de chegada. Eu sei e você sabe que nem todo aquele que parte na frente a toda velocidade chega ao final da corrida. A Bíblia vai nos ensinar em Eclesiastes que o prêmio nem sempre é do mais ligeiro, nem sempre é vencedor o mais rápido, nem sempre vence aquele que sabe mais, mas aquele que persevera mais. E quando tratamos de vida, quando tratamos de você ser um vencedor nessa vida e de alcançar a coroa da vida, não estamos falando de ser mais rápido, mas de sermos perseverantes. A sua vida com Deus não diz respeito à velocidade, mas à constância, à perseverança. Fale comigo, perseverança. E a vida cristã também não vai importar muito como você começou essa carreira da fé, mas o que vai mais importar é como você vai finalizar a carreira da fé. Porque muita gente começa tropeçando, caindo e levantando, errando, cometendo erros, subindo e descendo, ora está, outra hora não está, mas no final, do meio para o fim, se apruma e cruza a linha de chegada. Outros começam com uma velocidade incrível e é um barulho, e canta, e louva, e prega, e faz a obra, e abre igreja, e sobe, e desce, e viaja, e é uma coisa linda que quando abre a Bíblia você fala, onde que essa pessoa aprendeu tudo isso? Mas quando chega do meio para o final, desistem da carreira da fé. E a Bíblia vai nos ensinar que aquele que não perseverar até o fim, não receberá a coroa da salvação. De nada vai ter adiantado o que você fez, ter vendido ou ter entregado os seus bens para a obra de Deus, de nada vai ter adiantado os esforços, se do meio para o fim essa pessoa desistiu. E é por isso que o texto, divinamente inspirado como toda a Escritura vai dizer que a gente deve se desfazer de todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Porque Satanás nunca vai desistir 24 horas de fazer você desistir de cruzar a linha de chegada. Mas maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E o Espírito Santo há de conduzir você em vitória para você cruzar a linha de chegada. Fale comigo assim: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus eu irei cruzar a linha de chegada. Mas para a gente cruzar a linha de chegada, a gente tem que remover as distrações. Foi aquilo que eu falei domingo retrasado. Livre-se das distrações. O que são distrações na vida de um crente? Aquilo que te torna lento, que te torna vagaroso, aquilo que é peso. Um maratonista, ele precisa se preparar, a roupa que ele usa é uma roupa adequada.
O tênis de um maratonista é um tênis que eu não sei nem quanto é que custa, mas não é barato, é um tênis que tem até mola, suspensão a ar, custa uma fortuna, não sei nem quanto é que custa um tênis desse. Mas já um pregador com terno, ele vai usar um sapato com solado de madeira, mas se você quiser usar um sapato social com solado de madeira para correr uma maratona, ninguém vai te impedir, você pode usar. Agora isso vai te tornar mais lento e mais vagaroso, vai criar calo no pé, vai destruir o seu pé, eu não sei se essa pessoa vai conseguir cruzar a linha de chegada. Então Paulo está dizendo que tem coisas que existem na nossa vida, preste atenção, tem coisas que existem na tua vida que não é pecado, mas é embaraço. E é exatamente isso que a gente precisa cuidar das distrações que estão nos impedindo de correr a carreira que nos está proposta. A base do texto também você pode encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 35, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 7, 35. Desculpa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7, 35, de que Paulo vai falar que ele quer que você sirva a Deus sem nenhuma distração, sem nenhum embaraço. E a gente deve se livrar de tudo aquilo que é distração, aquilo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. E a gente sabe que quando Deus está te corrigindo de acordo com o texto que você leu, a Bíblia fala que assim como o pai corrige a um filho a quem quer bem, Deus vai te corrigir para arrancar da tua vida aquilo que é distração. E quando Deus estiver tirando algumas coisas da tua vida que está te prejudicando, não fique chateado com Deus. Porque assim como o pai corrige ao filho a que quer bem, a Bíblia vai nos ensinar no texto que você leu: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, e nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Verso 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune todo aquele que recebe como filho. Deus vai punir, repreender aqueles que estão saindo do trilho, a não ser que você queira sair do trilho. O pai que ama um filho, quando vê um filho ou uma filha saindo do trilho, essa pessoa precisa ser corrigida. Mas se ela insiste, normalmente nós seres humanos somos teimosos. Somos teimosos. O pai e a mãe vai ter que chegar com uma correção mais severa, por amor ao filho. Você precisa trazer o filho para o trilho da verdade, para os limites estabelecidos pela palavra de Deus e pelos princípios de família. Porque o mundo aí fora, se você for olhar, estamos vivendo em um mundo que já não tem mais cerca, nem porteira, nem eira, nem beira, já não tem mais limite para o que está acontecendo no mundo. Não dá tempo o pastor aqui abrir para ministrar para vocês e falar para vocês de como que estão vivendo as pessoas lá fora. Não existem limites, não existe direcionamento, não existe controle, não existe princípios, mas o poder da palavra de Deus, operando através de você, vai fazer com que você seja bênção na vida dessas pessoas que estão esperando e clamando por uma mensagem de paz e de esperança. Mas para a gente concluir a carreira que nos está proposta, nos foi proposta por Deus, a gente vai precisar se livrar das distrações. E já que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, é só você ler um pouquinho antes o capítulo 11, que vai falar da galeria da fé, dos homens da fé. Essa tão grande nuvem de testemunha, eu acredito sim que nós estamos sendo vigiados pelas pessoas, não vigiados, a palavra correta seria observados pelas pessoas que vivem à nossa volta. Você é observado na fila do banco, no caixa do supermercado, você é observado a sua atitude. E sem palavra alguma, você está semeando a mensagem do Evangelho sem falar nada pela sua atitude e pela sua postura de cristão. Tenha muito cuidado com isso, que existem pessoas que estão nos observando. Mas eu creio que o que o escritor de Hebreus está falando aqui, visto que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo à grande nuvem de testemunhas dos céus que estão te observando. Quem? Esses homens da fé que partiram antes de nós, todos que estão descritos ali. Moisés, Davi, aqueles homens que venceram, Josué, homens de Deus, eles estão de lá, olhando para a gente e dizendo assim: olha, eu passei por isso, eu passei por dificuldades, eu fui perseguido, e agora eu quero que vocês vençam também. São as testemunhas que estão observando como que nós estamos reagindo a tudo que tem acontecido aqui na terra.
E esse texto também sugere de que essa grande nuvem de testemunhas que está nos observando significa algo muito importante que você precisa ter em mente. Tudo, igreja, que você faz na vida ou deixa de fazer é registrado nos livros celestiais. Apocalipse vai falar sobre livros no plural, e quando chegar o dia do juízo final serão abertos os livros no plural. Desses livros existe o livro, então escrito tudo aquilo que você fez aqui na terra, está registrado lá. Tudo aquilo que você deixou de fazer, que era para você ter feito e não fez, também está registrado. Tudo aquilo que você falou, Jesus deu a dica, falou: sereis julgados pelas suas palavras, pela nossa consciência, tudo está registrado nos livros. Visto que você está cercado de tão grande nuvem de testemunhas e tudo está sendo registrado, você precisa se desfazer daquilo que está sendo embaraço na tua vida. Você precisa agir com diligência para tirar aquilo que está impedindo você de servir a Deus de fato. Porque na minha vida existem distrações. Para mim estar aqui hoje fazendo o que eu faço, ministrando a palavra para você, eu tive que remover muitas distrações da minha vida. Eu tenho que remover distrações diariamente. Você precisa remover distrações. E eu quero que você tenha cuidado e que o Espírito Santo possa te revelar o que é que tem distraído você. Pergunta a pessoa do seu lado assim: o que tem te distraído? Tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer está registrado. E o texto nos convida a deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de prosseguir. É embaraço. Você deve estar como um atleta e como um soldado bem preparado para a guerra, e como um soldado ou atleta pronto para aquela competição, bem preparado fisicamente, com as vestes adequadas, com as armas adequadas para aquele tipo de batalha. Você precisa estar se desfazendo de tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que está impedindo você de crescer em Deus. Há quanto tempo você entregou a sua vida a Cristo? Há quanto tempo você faz parte de uma igreja ou frequenta cultos? Você pode afirmar que em 2023 você tem estado mais perto de Deus do que em 2022? Você pode afirmar que em 2024 você vai estar melhor e mais robusto em Deus do que em 2023? Ou já se passaram 20 anos e as distrações têm feito você andar em volta das montanhas? Por isso que Paulo vai sugerir: livre-se do embaraço. Porque muitas vezes essas distrações e esses embaraços estão impedindo pessoas de receber bênçãos dos céus e de desfrutar coisas maravilhosas aqui nessa terra. E os embaraços e as distrações não afetará a salvação de um crente, a princípio. A princípio não. Mas se você for permitir os embaraços e as distrações se tornando cada vez maior, sem você dar importância para isso, no final pode custar a sua salvação. Rei Salomão foi permitindo muitos embaraços chegar na vida dele. Um homem que teve um encontro com Deus e Deus falou: pede-me o que quiser, e ele pediu sabedoria a Deus, o homem mais sábio e mais rico que já pisou na face da terra. Mas depois ele foi permitindo alguns embaraços, entrelaçando a vida dele. E o final eu não posso dizer, porque não sei qual foi a última oração que ele fez antes de partir. Mas eu quero dizer que Salomão se complicou. Os embaraços e as distrações que está fazendo você ser uma pessoa mais lenta na vida cristã, aquilo que está te embaraçando, a princípio não afeta a tua salvação, mas gera frustração na tua vida. A pessoa vai se tornando um crente frustrado, desanimado, desinteressado, como o texto que nós acabamos de ler, vai se desanimando, se desinteressando. Daqui a pouco essa pessoa não tem mais ânimo para vir para a casa de Deus, não tem mais ânimo para abrir a Bíblia, para ler a palavra, não tem mais ânimo para orar, para se consagrar ao Senhor, e uma coisa vai puxando a outra, e lá no final isso pode afetar a salvação da pessoa. E você foi chamado para correr uma carreira, você foi chamado para vencer uma maratona, a jornada da vida.
e o Espírito Santo está contigo para fazer você cruzar a linha de chegada. Se você clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele sempre estará contigo, te fortalecendo no dia mau, te dando a graça, a misericórdia e o amor e a sabedoria para você cada dia se livrar das distrações, daquilo que não serve para a sua vida, para arrancar tudo aquilo que é mal e para receber aquilo que Deus tem preparado para você e para a sua família. E eu vou insistir no tema da mensagem: livre-se das distrações. Tire da sua vida aquilo que não presta. Se você precisa liberar o perdão, faça o mais rápido que você puder. Acerte a sua vida com Deus, com o seu vizinho, com o seu próximo. No que depender de vós, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Seja pacificador. Resolva a sua vida. Porque a falta de perdão é o embaraço que trava a vida da pessoa todinha. Está tudo travado, tudo embaraçado. Por causa da falta do perdão. Livre-se. É algo que não é fácil, a depender do que você passou, mas você precisa orar. E o Espírito Santo há de te fortalecer e de te dar a estratégia para você perdoar de verdade. Livre-se. O que é que tem sido distração na vida de muitas pessoas? Tem muitas pessoas que elas estão distraídas, sem saber para onde que estão indo na vida com Deus, sem saber para onde que estão indo na sua vida com a própria família, porque tem faltado, sabe o que? Planejamento na tua vida. Você não sabe quanto que você ganha, você não sabe quanto que você gasta, você não sabe quais são os teus objetivos e metas para este ano. Você não tem uma meta de leitura da Bíblia. Para você tanto faz, como tanto fez. Um grande embaraço que impede o teu progresso com Deus. Provérbios, capítulo 16, verso de número 1, vai dizer que ao homem pertence os planos do coração, o planejar, o projetar. Abacuque 2 vai dizer: escreve a visão. Escreva o que Deus falou contigo. Anote, planeje, projete. Tenha metas, tenha objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O que é que você precisa cortar da tua vida imediatamente? O que você precisa cortar da tua alimentação imediatamente? O que você precisa mudar a médio e a longo prazo? O que é que está sendo nocivo à tua vida espiritual? O Espírito Santo há de revelar a você o que é que está te distraindo, o que é que está te tornando mais lento. Falta de organização, falta de ordem, falta de planejamento. A falta da disciplina também tem tornado muitas pessoas lentas. Você não tem disciplina para ler a Bíblia. Você não tem alvo para ler as Escrituras. Você não busca conhecer mais de Deus, buscar a Deus em oração e ter os momentos que você se consagra a Deus, abrindo mão de refeições para receber a revelação de Deus na tua vida, para a tua casa e para a tua família. Seja uma pessoa disciplinada. E isso serve de embaraço na vida das pessoas, os indisciplinados. Tem pessoas que têm se perdido, sabe onde? Na gestão no tempo. Eu não vou falar gestão do tempo, porque você não consegue gerir o tempo. A não ser a oração que Josué fez, que conseguiu parar o sol e a lua. Você não consegue parar o tempo. Você tem que se virar e gerir as 24 horas que Deus deu para todo mundo, para o crente e para o ímpio. Você tem que gerir o seu tempo. E a Bíblia vai falar sobre isso em Efésios, capítulo 5, verso 16. Efésios 5,16 nos convida a remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias maus aqui não está falando de dias de violência, dias de perigo, não. Os dias maus está falando sobre a brevidade da vida. Salomão escreveu que ele deveria louvar e buscar a Deus, buscar ao Senhor durante a sua mocidade, antes que cheguem. Salomão escreveu em Eclesiastes, livro que ele escreveu já no final da sua vida, onde Salomão já tinha passado por tudo, por poucas e boas, e depois ele concluiu: louvarei o meu Criador na época da minha mocidade, enquanto eu tenho força, antes que cheguem os maus dias, e nesses maus dias eu venho dizer, não tenho mais neles contentamento. A audição já está indo embora, a visão já está ficando turva, não tem mais força nem para andar direito. Mas enquanto você tiver força e fôlego, louve a Deus, porque está chegando
os maus dias. E os maus dias significa, meu irmão, minha irmã, a gente está envelhecendo rápido demais. Ontem foi a virada do ano. Amanhã já estaremos em maio, mês 5. Depois de amanhã, já estaremos em 2024. E quando você abrir os seus olhos, se você não tiver cuidado por conta das distrações, naquele grande dia, quando você for chamado para se apresentar pelo seu nome, a aula de eternidade do John Bevere, na Escola de Ministros, vai falar sobre isso. Você será chamado no juízo do trono, no tribunal de Cristo, ou melhor, o juízo do trono branco no final, é para os que vieram da grande tribulação e para aqueles que não foram salvos em Cristo. Mas para os que morreram em Cristo, que foram arrebatados em Cristo, que morreram em Cristo, irão comparecer ao tribunal de Cristo. E no tribunal nós seremos julgados, não para decidir onde você vai passar a eternidade, mas o julgamento ali é para galardão, recompensas. E quando você for chamado pelo seu nome, Deus vai chamar você pelo seu nome e pelo que Ele chamou você para fazer. Pastor fulano de tal, se apresente. Deus, mas eu era empresário, eu fui prefeito, eu me candidatei na política, eu chamei você para ser pastor. Aí o outro, Deus vai falar assim, médico fulano de tal, compareça. Deus, mas eu pensei que o Senhor me chamou para abrir igreja, para ser um pastor. Não, eu chamei você para ser eficiente na medicina, e lá no hospital eu tinha alguém que iria cruzar o seu caminho, e você iria ganhar aquela pessoa para mim, e aquela pessoa seria o próximo apóstolo Paulo. Mas você não foi obediente a mim, você quis fazer o que você quis fazer. Eu não te chamei para isso. E o tribunal de Cristo nós seremos julgados pela fidelidade e não pela quantidade. Pela fidelidade do que você cumpriu, o que Ele te chamou para fazer. E se você não tiver a consciência de que Satanás está trabalhando para te distrair, para você não cumprir o que você foi chamado para fazer. Ele vai trazer distrações, vai fazer você se perder, para você não cumprir o que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas não conseguem fazer essa gestão no tempo, e o tempo está passando rápido demais. Você precisa parar para ouvir Deus, o que Deus tem para a sua vida, o que é que está te distraindo. Cadê aquela pessoa fervorosa que buscava Deus com paixão, que entregou a sua vida a Cristo e prometeu servir a Ele com todo o amor, que desceu as águas batismais? Cadê aquele cristão, aquela cristã que estava disposto a servir Jesus até o final da sua vida? Mas e hoje qualquer propostazinha que te aparece te leva para longe de Deus, para longe do Pai. Qualquer rabo de saia que passa na sua frente, qualquer homem que diz que te ama, faz você esquecer Deus e as promessas dEle. Onde é que está aquele cristão que ama ao Senhor e a palavra de Deus acima de todas as coisas? Se você tem colocado a tua profissão, a tua carreira acima de Deus, você não é apto para o reino dos céus. Se você tem colocado o dinheiro, a fama, as coisas desse mundo na frente de Deus, você não está pronto para ser o discípulo de Cristo. Mas Jesus falou, se você quiser ser meu discípulo, negue a você mesmo as tuas vontades, os teus planos, os teus projetos, entregue aos pés da cruz e deixa Deus decidir se Ele quer ressuscitar aquele projeto de volta para você, ou se Ele vai fazer aquilo morrer na sua vida e ressuscitar algo novo, totalmente poderoso na sua vida. Entregue tudo aos pés de Jesus nessa noite. O problema é que você tem andado embaraçado e embaraçada na vida, porque você quer tentar, você tem vivido para tentar fazer vivo na sua vida aquilo que Deus quer fazer morrer. E tem gente tentando fazer morrer aquilo que Deus quer fazer viver. Por quê? Você quer viver de acordo com as tuas ideias. E a entrega para seguir a Cristo, ela tem que ser total e completa. Não funciona servir a Deus pela metade. Ele quer o controle total da sua vida. Ele quer o controle total do teu futuro, que você se submeta a Ele e fala, eis-me aqui, Senhor, a minha vida te pertence para sempre.
e até aquele dia eu te seguirei, porque eu amo a mensagem da cruz e eu seguirei em frente. Eu levarei essa mensagem até por uma coroa a trocar. Mas você precisa arrancar as distrações. Fala para a pessoa do seu lado: livre-se das distrações. Uma coisa que tem distraído também muitas pessoas são aquelas pessoas que têm permitido a sua vida ser dirigida pelas emoções e não pelo propósito. Ah, pastor, mas eu não gostei disso. Ah, pastor, eu não gosto de pessoas assim. Fulano de tal não falou comigo. Pastor, eu não estou me sentindo bem, então esse negócio de crente, de servir a Deus, para mim não dá agora, porque eu estou passando um momento, eu estou bad, eu estou down, então eu não quero. O propósito de Deus que me aguarde. Ah, pastor, eu tenho andado tão chateada com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com o trabalho, que eu não quero nem, não tenho tempo nem de servir a Deus. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo buscar a Deus, porque você tem permitido as emoções governar a sua vida e não a Bíblia, não a palavra de Deus. Se você tem permitido as emoções te governar, eu te prometo que as emoções não vão te levar para um bom lugar. Mas vença as emoções pelo poder da palavra de Deus. Submeta as suas vontades e emoções pela palavra de Deus. Você pode acordar triste, meu irmão, com dificuldades. Passamos por dias bons e dias maus, dias fáceis e dias difíceis. Mas pelo poder da palavra de Deus, Satanás vai trazer ataques na sua mente. Ele vai dizer que você não presta. Ele vai dizer: olha, desiste disso aí porque não dá certo. Tu já tentou várias vezes, tu já jogou a rede, passou a noite toda pescando, não pegou nada, desiste, tu é um nada, tu é um zero à esquerda, tu não serve mais para nada, não dá mais tempo para tu, a tua oportunidade já passou. O tempo inteiro, ataques, dardos inflamados na mente da pessoa. Mas o crente revestido na palavra de Deus e lendo a Bíblia, se consagrando, buscando, já vai acordar declarando: o meu Deus me revestiu com toda a armadura, e eu recebo agora dessa manhã o capacete da salvação contra todo dardo inflamado de Satanás, e eu declaro: a minha vida pertence àquele que me criou, àquele que me chamou, ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou. A Ele pertence a minha vida e o meu futuro. E eu declaro: Satanás, eu posso estar passando por um dia mau, um dia difícil, as minhas emoções estão destruídas, mas eu creio que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar e vai interceder por mim, vai julgar a minha causa no seu tempo. Você precisa entender que você está em uma guerra, e essa guerra está sendo travada pela sua alma, pela sua vida. Paulo vai mandar você se livrar de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Paulo está dizendo que apesar de você ter entregue a sua vida a Jesus, Satanás nunca vai deixar de rodear para tentar fazer você cair. Apesar de você orar em línguas, Satanás não vai deixar de te rodear bem de pertinho para tentar te derrubar. Apesar de você já ter sido batizado, ser fiel na casa de Deus, honrar a Deus com os teus dízimos e ofertas sem roubar a Deus, fazer tudo para buscar a Deus, mesmo assim, o pecado vai estar sempre rondando de perto, porque Satanás, ele vive em derredor como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também vai dizer no livro dos Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme para os livrar. Satanás fica em derredor, o termo na Bíblia, Satanás fica rugindo como leão, porque ele é um mentiroso, ele é um falsário, ele é um enganador. Ele fica imitando um leão, mas se abrir a boca não tem dente nenhum lá. É um leão doente, é um leão caído, ele é frágil. Então ele fica em derredor ele fica lá pelos cantos, pelas esquinas, olhando, tal, fica meio querendo chegar perto, mas ele não pode chegar tão perto, porque o termo que está sendo usado no Salmo é que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, é mais pertinho, é aqui, ó. O anjo do Senhor está bem aí pertinho de você. E cada pessoa a entregar a sua vida a Jesus, no momento que você nasceu de novo, Deus envia e comissiona imediatamente dos céus 2 anjos poderosos que se acampam ao lado do crente, à tua direita e à tua esquerda. Por isso que a Bíblia fala sobre você: 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido.
Paulo está falando, fique atento, livra-se das distrações, porque o diabo vai tentar te derrubar antes de você cruzar a linha de chegada. Fala para a pessoa do teu lado, fica atento. Vamos para a gíria dos dias de hoje, fala para a pessoa, fica ligado. Fala para a pessoa do teu lado assim, ó, desliga o celular e se liga com Deus. Por falar em distrações, o celular de alguém aqui tem distraído alguém? Por falar em distração, tem alguém aqui sendo distraído? Eu senti aqui o Espírito Santo falando um negocinho aqui do meu ouvido. Tem alguém sendo distraído pelo celular? Não, eu acho que não. Esse recado não foi para essa igreja não. Deus vai me convidar para pregar em alguma igreja. Esse recado é para outra igreja. Eu sei que aqui na Gera Vida não acontece isso. Aqui ninguém é distraído pelo celular. Vamos para frente. Eu separei algumas coisas que eu chamei aqui de grandes distrações. Porque com Satanás funciona da seguinte maneira. Se liga aqui, ó, na revelação. Quanto mais for, como é que eu posso colocar isso para você entender? Quanto mais parecida com a verdade for as artes de Satanás, mais chance ele tem de enganar o crente. É por isso que as religiões, elas vêm com o uso da Bíblia, elas usam os termos da Bíblia, porque Satanás cria as religiões para levar a pessoa para o inferno, mas se parece tudo com Deus, tudo tendo aparência de piedade, aparência de coisas boas, mas o coração está longe de Deus. Porque uma mentira, a mentira de Satanás, quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa ela é. E a Bíblia vai falar que Satanás, ele se disfarça como um anjo de luz. E que nos últimos dias ele enganaria muitos e até mesmo alguns escolhidos. Fala comigo, distrações. Meu irmão, minha irmã, sabe por que esse tema borbulhou no meu coração a ponto de eu ter ministrado domingo retrasado, repetir distração hoje, e é provável que eu ainda pregue mais uma vez sobre distração? Porque eu acredito que é a arma número 1 que Satanás tem usado para levar pessoas para o inferno. Tem muita gente distraída e perdendo o timing, perdendo o tempo do que Deus tem para as suas vidas. Então eu quero falar aqui sobre uma grande distração. Eu quero falar sobre uma grande distração. Quero andar rápido, senão eu vou querer passar do horário aqui, e eu acho que eu já estou enchendo a paciência de vocês com esses negócios aqui. Uma grande distração que muitas pessoas têm, sabe qual é, irmãos? Presta atenção. Tem muita gente distraída na vida, sem cumprir o propósito de Deus na sua vida, sabe por quê? Porque essa pessoa está distraída tentando viver o sonho de outras pessoas. Deus não chamou você para fazer isso. Esse sonho não é seu, foi alguém que botou isso na sua cabeça. Deus não tem isso para você. Tem muita gente distraída e embaraçado porque está querendo viver o sonho dos outros. Ou ninguém aqui conhece a história de muitas vezes nós temos pessoas que tentam manipular outras para fazer aquilo que elas querem. Pense em um espírito desgraçado. O espírito de Jezabel, o espírito da manipulação. Usar as pessoas para fazer aquilo que elas querem para o seu benefício próprio. Está cheio de líderes espirituais, pastores, pregadores, manipulando a fé das pessoas. Não se preocupa, não precisamos ter que julgar ou saber quem é e nem partir para cima dele. Jesus falou que quando ele vier, naquele grande dia, os anjos, os ceifeiros vão descer e vão separar o joio do trigo. Ovelhas para o lado direito, bodes para o lado esquerdo. Não se preocupe, ele vai fazer a separação. Ele sabe quem é. Mas o que eu quero dizer é que existem muitas pessoas que são manipuladas. Porque Satanás tenta manipular a fé das pessoas e tem distraído a muitos. Tem pessoas que têm se distraído tentando viver o sonho de outras pessoas em detrimento da destruição da sua própria vida. Tem gente sofrendo, querendo fazer o que para agradar outra pessoa, para agradar o marido, para agradar a esposa, para agradar um filho. Tem gente vivendo um chamado, sabe para quê? Para tentar provar alguma coisa para alguém, porque brigou com a denominação tal, com um pastor fulano de tal, lá da terra de onde ele veio, ele está fazendo o que Deus, mas para tentar provar alguma coisa para alguém. Grande distração. Você não pode viver para agradar ninguém.
a não ser aquele que te alistou e que te chamou para fazer a vontade dele. Porque o soldado, está escrito em Timóteo, capítulo 2, o soldado chamado por Cristo não se embaraça nos negócios dessa vida, mas vive para agradar aquele que te alistou. Você tem agradado a Cristo, foi Ele que te chamou. Agrade somente a Jesus, ao propósito dele para a sua vida. E consequentemente as pessoas que vivem à sua volta serão abençoadas pela tua fidelidade. Pare de tentar agradar os outros. Sabe por que você tem andado distraído? Porque você tem tentado viver a tua vida para agradar os outros. E você não sabe que o caminho do fracasso e a pessoa fracassada é aquela pessoa que tenta agradar todo mundo. Você tenta agradar todo mundo menos a Deus. Antes de saber se Deus aprova ou não, se Ele tem isso para a sua vida, você quer agradar as pessoas que estão na sua volta. Não importa se a Bíblia te autoriza a fazer, se a Bíblia é a favor, você tem vivido para tentar agradar aos outros, e isso é uma distração terrível para a sua vida. Livre-se dessa distração de tentar agradar os outros. Segunda grande distração, perceba que eu estou colocando somente coisas sutis, na sutileza, porque Satanás ele se esconde nos detalhes. Ele não vem para você com uma coisa mostrando eu vou destruir você, uma coisa, não, ele vem com uma coisa boa, ele vem com uma coisa agradável, uma coisa cheirosa, geralmente disfarçado de um bom perfume importado, de um carro de 300 mil reais, ele sempre vem disfarçado, de uma proposta muito maravilhosa para você ficar rico, ele sempre vem disfarçado de uma coisa boa, e os distraídos do propósito acabam aceitando o pacote e levando para casa. Quando vai abrir o lacinho e abrir, a bomba explode lá dentro. Segunda distração, quero falar sobre sutileza. Preste bastante atenção para você não entender errado o que eu vou falar para você agora. Vou falar de uma grande distração na carreira de muita gente. Sabe o que é? Família. Família. Para tentar agradar aquelas pessoas que, porque nos conhecem desde criança, acha que nos conhece, mas só tem um que te conhece por dentro e por fora. Só tem um que te conhece por dentro e por fora, e que te chamou, sabe desde onde? Lá no ventre da tua mãe. Jeremias capítulo 1, verso 5. Eu te chamei, eu te formei no ventre da tua mãe, e lá no ventre da sua mãe eu te chamei para ser profeta das nações. Troque ali o nome de Jeremias pelo seu nome, e o profeta das nações pelo chamado que ele tem com a sua vida. Deus te escolheu e te formou lá no ventre da sua mãe. Ah, pastor, mas a minha concepção com meu pai e minha mãe foi de uma bagunça terrível. Deus já estava lá, Ele é poderoso para agir no meio do caos. Havia abismo, havia confusão sobre a terra, havia... O Espírito Santo pairava sobre o abismo, sobre a escuridão. Mas o Espírito Santo estava trabalhando em tudo aquilo que era para dar errado na sua vida, para transformar a maldição em bênção. E muitas vezes as famílias, familiares ou os que estão de perto. Quando eu falo família, eu estou me referindo tanto à família biológica, quanto a muitas vezes a família da fé. Quem assinou a sentença para Jesus morrer e ser crucificado não foi Roma. Roma só matou Jesus porque o Sinédrio, os próprios irmãos de Jesus, os religiosos, foi quem autorizaram para Roma matar Jesus. E às vezes para você cumprir o propósito é quem está perto. Não estou dizendo para você sair daqui amanhã amaldiçoando seu parente, seu familiar, quebrando o pau com todo mundo, e depois vai dizer, botar na minha conta. Foi o pastor que falou, ó. Não é isso que eu estou falando. A Bíblia manda você amar o seu próximo. Você tem que estar atento se os laços familiares não estão impedindo o teu chamado, a ponto de você ter que ouvir uma voz como eu, pastor Davi, um dia ouvi quando morava ainda em Itaberaba com minha família. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: Davi, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, eu vou te ensinar a andar comigo. Eu sabia para onde ia, não tinha o nome da cidade, do estado e nem da faculdade que eu ia fazer. Eu só fui dizer: Senhor, eu atendo o chamado, eu não sei para onde o Senhor está me levando. Eu sabia no meu espírito que era para fora da minha cidade, e tinha também uma convicção de que não era no estado da Bahia, que era para fora da Bahia. Eu falei: Deus, eis-me aqui, eu quero ir, eu quero ser treinado para o Senhor. Nunca imaginei eu que Deus iria abrir as portas, eu trabalhando, me esforçando, ligando para usando todos os meus contatos para procurar um seminário aqui no Brasil. Eu ainda pensava comigo mesmo: eu quero ir para um estado longe, talvez no sul do Brasil, e ligava para pedia conselho de e nada, a resposta não vinha uma boa indicação. Enquanto isso eu trabalhava, eu me esforçava,
Deus estava trabalhando por mim e abrindo uma porta para mim estudar lá em um seminário nos Estados Unidos. Instituto Cristo para as Nações, na cidade de Dallas, estado do Texas. Sabe por quê? Eu me esqueci de um texto que diz assim: faz do Senhor a tua fonte de alegria, e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Eu tinha esquecido desse texto. Quando eu era do mundo, que eu não conhecia Jesus, e eu ficava tocando nos carnavais de Salvador, meu sonho era ser músico famoso, era estudar no MIT, Instituto de Tecnológico de Música. Quem é músico sabe disso, no melhor do mundo, lá em Los Angeles. Eu queria ganhar o mundo, eu queria morar em outro país, eu não queria saber das coisas de Deus, eu queria sair viajando o mundo, eu queria falar outra língua, eu queria ganhar o mundo. Mas as portas se fecharam. E o único mundo que eu ganhei depois de Salvador foi voltar para o meu mundo de uma cidade chamada Estados Unidos da Itaberaba, aqui na Bahia. E lá nos Estados Unidos da Itaberaba, orando e pedindo a Deus, o Senhor me chamou para fazer a obra dele. Eu entreguei tudo, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E quando a gente se rende completamente na presença de Deus, e você entrega tudo a Ele, aquilo que você pensou que morreu, Ele é poderoso para ressuscitar os teus sonhos e fazer viver de novamente na sua vida. Porque tudo aquilo que você tenta se agarrar, escapa pelos seus dedos. Mas aquilo que você entrega a Deus de coração e completamente, como Abraão entregou Isaac, Deus é poderoso para ressuscitar e trazer de volta os teus sonhos. Porque você entregou. Mas quando você ficar dizendo é meu, eu quero, essa posição é minha, tem que ser agora, eu vou defender isso, não se defenda. Ele é o teu juiz e Ele é o teu advogado, Ele te defende. Livre-se das distrações que muitas vezes existem na família. Porque muitas vezes dentro da família o que a gente encontra, sabe o que é? Lá vem o sonhador. Olha quem está vindo ali, gente. Gênesis capítulo 37, versículo 19. Os irmãos de José estavam no campo, e lá vinha o jovem José dar um recado do seu pai. E os seus irmãos, ao avistar José chegando, falaram: olha o sonhador lá onde vem. Olha quem vem ali, gente. Vamos dar um jeito nele. Vamos ver o que é que vai acontecer da vida dele. Vamos matar ele agora, imediatamente. E vamos ver o que é que vai ser dos sonhos dele. Porque às vezes familiares, por achar que te conhecem, vai querer dizer: quem é você para achar que é melhor do que nós? Quem é você para achar que vai conseguir uma posição mais alta do que a tua família? Nós sempre nascemos nesse bairro, a nossa condição é sempre de pobreza, de miséria, de limitação. Mas eu quero declarar na sua vida: seja quebrada toda maldição de distração, porque você foi nascido, você foi criado e projetado por Deus para cumprir um chamado e um propósito, e para ser um vencedor aqui nessa terra. Creia no que Deus tem para a sua vida nessa noite. Muitas vezes a distração vem dentro da família, porque eles acham que nos conhecem, mas só tem um que te conhece por dentro e por fora. Ninguém na tua família está vendo o que Deus está vendo em você. Nenhum o teu pai e a tua mãe, por mais que te conheça, está vendo o que Deus está vendo em você. Deus já está trabalhando na tua vida lá em 2024, em 2025. Ele tem um projeto, Ele tem um plano para você. Jeremias 29:11. Eu sei o plano que eu tenho para você, diz o Senhor: planos de paz e de esperança, para te dar um futuro e uma esperança. Quantos querem viver esse plano? Tem alguém aqui que quer viver esse plano? Quem quer viver, levante sua mão e fala assim: eu creio e eu quero. Família. Vou falar agora de uma terceira distração. Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso resumir o máximo. Eu acho que essa também é uma distração que tem acabado com a vida de muita gente. Nem é tudo aquilo que é bom é o certo. O diabo tem distraído muita gente, porque ele tem trazido muitas propostas boas, e você, por não ter orado, você aceitou. Nem a tudo aquilo que parece ser bom ou que é bom é o certo, é o que Deus tem para você. Eu me lembro quando foi me franqueado uma oportunidade, recebi um convite para ir ao Rio de Janeiro. Peguei um avião e fui para o Rio de Janeiro ter uma reunião. E nessa reunião eu fui surpreendido que já havia uma proposta para mim de candidatura para deputado federal, com tudo já pago, com tudo pronto, com tudo já o caminho todo pronto, com ministros de Brasília, com pessoas, com candidatos a governadores. Eu teria que me mudar para um outro estado que não era Bahia, que já estava tudo pronto, com grandes nomes. A proposta parecia ser muito boa.
Mas nem tudo aquilo que parece ser bom é o que Deus tem para você. O Espírito Santo falou comigo: não é isso que eu tenho para você. Nem tudo aquilo que parece ser bom é o que Deus tem para você. Tenha cuidado com as distrações. Nem tudo aquilo que falaram para você é o verdadeiro, mas a palavra de Deus é verdadeira sobre a sua vida. Anule toda a sentença de maldição do passado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nem sempre o que é bom é o certo. Sabe por que nem sempre o que bom é o que Deus tem para você? Porque o que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito melhor. E às vezes o bom é inimigo do ótimo, o bom é inimigo do melhor de Deus para a sua vida. E quando Deus tem o melhor reservado para você, e Ele sempre tem, Satanás vai trazer algo bom para te distrair. Abraão, farei de ti o pai de uma grande multidão, mas o negócio demorou e deram um jeitinho de providenciar algo bom. Ter um filho nunca é algo ruim, é algo bom, mas não era o que Deus tinha. Tenha cuidado com propostas boas. Vá ouvir Deus primeiro, que por trás dessa proposta boa pode ter algo ruim por trás. Levante a sua mão e fale assim comigo: Espírito Santo, ilumina nessa noite os olhos do meu entendimento e me livra das distrações da minha vida. Espírito Santo, livra-me de tudo aquilo que parece ser bom, mas está vindo para o meu mal. Em nome de Jesus, amém. Nem toda oportunidade é o que Deus tem para você. Nem tudo que é bom, o que parece ser maravilhoso é o que Deus tem para você. É uma grande distração. Provérbios capítulo 14, verso de número 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas que o final é caminho de... Há um caminho que ao homem parece direito, mas o final é caminho de... Você precisa entender, igreja, que quando você é bem sucedido, preste atenção, Satanás é derrotado. E quando você é derrotado, Satanás é bem sucedido. Para você envergonhar Satanás, você precisa cumprir o que Deus chamou você para fazer e glorificar ao Pai, cumprindo a obra que Ele te deu para fazer. Livre-se das distrações que está distraindo você dentro da sua casa, está fazendo você perder a sua família. Tem pessoas distraídas perdendo seus filhos dentro de casa, distraída das coisas de Deus, do que Deus chamou você para fazer, porque são distrações após distrações, e você tem estado embaraçado, emaranhado nessas distrações. E como correção, preste atenção, como correção, diante do texto que você leu em Hebreus 12, que assim como o pai corrige ao filho a quem ama, Deus pune a quem Ele ama. Muitas vezes o que você está passando de punição ou dificuldade hoje não é para te destruir, mas é para te livrar da destruição. Muitas vezes estamos passando por punições, estamos passando por momentos difíceis, porque Deus está chamando a sua atenção, e isso não é para te destruir, mas essa provação, essa dificuldade é para te corrigir e é para te construir. Correção vinda da parte de Deus não é maldição, correção é direção. Fale comigo: correção é direção. Quando Deus te corrige, Ele está te dando uma direção, Ele está te mostrando não está dando certo, não é por aí. E o ser humano só vai parar para ouvir Deus quando o negócio começa a doer, quando começa a custar no bolso, quando começa a doer na sua alma, quando começa a te fazer mal. Fora isso, nós queremos sombra e água fresca, a gente gosta da zona de conforto. Deus sabe como chamar a sua atenção para Ele. Se está doendo, não peça a Deus para enviar um analgésico para aliviar a dor. Peça a Deus para mandar um antibiótico, um antibactericida para matar o problema pela raiz, para curar você desse mal e para fazer você estar na direção daquele que vive para sempre. Tem muita gente distraída orando por analgésico. Senhor, tira essa dor, tira isso. Deus está falando: não, por que você não me pergunta o que é que eu quero te ensinar por trás dessa dor? Por que você não me pergunta, como Jó fez tantas perguntas, que no momento da dor que a gente mais faz é pergunta: mas por que, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você pode questionar o tanto que você quiser, você não pode deixar de louvar, de adorar e de confiar nele. Pergunte, que uma hora Ele vai responder, se Ele quiser te responder.
E para a gente já ir caminhando para finalizar, uma outra grande distração, como está no próximo texto, é o pecado que muitas vezes tem embaraçado a vida de muitas pessoas. Provérbios capítulo 5, verso 22. Provérbios 5, 22 fala que o pecador, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. Olha lá quantas pessoas estão detidas, quantas pessoas você conhece na vida, que passam por a gente todo dia na calçada, que trabalham do nosso lado, que você percebe que a vida daquela pessoa é uma amarração, ela está amarrada, está emaranhada no pecado, na vida da destruição, totalmente distraída, embaraçada sem cumprir o que Deus tem para a vida delas. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar essas pessoas que estão presas no pecado e para comprar a sua liberdade, para que você seja livre para adorar a Ele para todo sempre. Precisamos perseverar, irmãos, na carreira que nos está proposta. Pense no que Deus tem para você. Pense nos projetos de Deus para a sua vida. Eu vi algo poderoso essa semana que eu guardei e tenho meditado muito nisso. Pense grande, comece pequeno e seja rápido. Pense grande, comece pequeno e seja rápido. Mas para você ser rápido e conseguir correr, vai ter que arrancar as distrações. Vai tirando do caminho. Vai tirando do caminho aquilo que tem feito você ser mais vagaroso. Por isso que em Cantares vai dizer, as raposinhas, Cantares 2, verso 15: apanhe-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas é que destrói as vinhas. É o detalhezinho que você está dizendo, pastor, isso aí não tem nada a ver. É o nada a ver, o detalhezinho que está impedindo você de avançar. É o chegar atrasado nos cultos, detalhezinho. Mas a primeira parte do cultuar a Deus, que é você adorar Ele, você já perdeu. Pastor, isso aí, o senhor está sendo radical demais, não tem nada a ver. Tenta chegar atrasado no dia que você comprar um bilhete aéreo, ou então na audiência com o juiz. Não tem nada a ver, pastor. Eu acho que o senhor já está indo longe demais. São as raposinhas que fazem mal às vinhas. É um tal de beber água e ir banheiro na hora do culto. Por que não faz na hora que está na sessão do cinema? Na melhor cena de ação e do beijo romântico do filme, por que não vai no banheiro? Não vai, fica até o final coladinho para não perder a cena. Mas na hora do culto, que Deus está desenrolando o manto, entregando o mistério, é um tal de levantar. E outra coisa, ele não vai sozinho não, tem que ir de galera, tem que cutucar mais uns 5 para ir junto. Fala comigo assim, está amarrado. É um tal de beber água e de banheiro, é um aceito. Traz a garrafa de casa, fala para o irmão, irmão, traz a garrafa de casa, fala aí para ele. Não tem aquela garrafinha lá que tu vai para a academia? Traz para a igreja, bota aí na cadeira, deu sede, água para dentro. Parece brincadeira, mas é coisa séria. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quantos aqui acreditam? Quantos aqui acreditam na astúcia de Satanás? Preste atenção. Satanás é tão astuto e sagaz que ele é capaz de futucar e catucar a vida de alguém. Na hora que a pessoa está prestes a receber uma revelação que vai mudar a vida dela, catuca o cara para o cara sair. E às vezes, você já percebeu que tem lugar que você está numa pregação e que o cara pregou e subiu e desceu e entregou revelação, mas só teve uma palavra que chegou ao teu coração, que foi um rema. Foi a revelação que Deus tinha para você naquele dia, naquela hora. A palavra rema que Deus tinha para você durante a palavra do pregador. Mas o diabo é tão sagaz que ele faz uma barata desse tamanho passar aqui, ó, andando no teto, para você olhar para o teto e perder o que ele tem para você. Ele faz o cara pensar no frango assado e na lasanha que está no forno, aguardando ele para depois do culto, para o cara perder a bênção. Fala comigo, distrações. Paulo está falando, livrai-vos, tira de todo embaraço e distração que está impedindo você de correr a carreira que está proposta. Para finalizar, eu quero falar sobre uma rápida história, depois falar sobre 10 distrações, rapidinho, eu vou só mencionar, não vou esmiuçar. Mas uma pessoa, um jovem, um dia indo para o trabalho com o seu caminhão, ele tinha um capacete no banco do carona do caminhão que ele trabalhava e em uma freada o capacete rolou e caiu. Ele foi abaixar para poder pegar o capacete e se distraiu, e o caminhão acabou cruzando para a pista sentido contrário e bateu de frente com outro caminhão, e aquele jovem trabalhador perdeu a sua vida em um acidente trágico naquele caminhão. Por quê? Uma pequena distração custou a vida dele. Um detalhezinho de fração de segundos
num dia normal como outro qualquer indo para o trabalho. O que é que tem distraído você, meu irmão? E eu quero declarar, e eu quero que você fique atento, porque Satanás não vai sossegar 24 horas para te distrair, para você não cruzar a linha de chegada. Mas em nome de Jesus, ele foi exposto aqui nessa noite, maior o que habita em você do que o que habita no mundo. O Senhor te chamou e eu declaro, eu vou me encontrar com você naquele grande dia, você vai cruzar a linha de chegada. Quantos creem? Vamos acabar com as distrações. Eu quero falar rapidamente para a gente concluir e orar por você. 10 distrações. Primeiro, livre-se do consumismo. Consumismo é uma distração. Eu quero comprar, eu quero ter, eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho para comprar aquilo que eu não posso, para impressionar quem eu não gosto. Livre-se do consumismo. É uma distração desgraçada. Muita gente não tem vencido porque é um consumista. Se você é consumista, jejue, pague preço, feche a boca, pare de comer, peça a Deus para arrancar esse consumismo. Se você tem vício em internet, em celular, desliga, passa 30 dias sem essa praga. O meu mesmo Deus deu problema essa semana. Eu sei que eu tenho que usar como ferramenta de trabalho e o bicho é todo dia tentando me distrair. Deu um problema que não consegue, não funciona. Eu tenho que andar com 2 agora, eu já esqueço um, quanto mais 2 eu perco, eu não sei onde eu coloquei. Mas essa semana eu estava pensando, até que está me dando um alívio, eu estou mais tranquilo, o bichinho não está mais tocando, está me deixando em paz. Acho que eu vou querer deixar esse chip queimado, deixa queimar. Está me ajudando tanto esse chip queimado. E pensa num negócio caro para consertar. Livre-se do consumismo. Segundo, livre-se, eu preguei aqui outro dia sobre o poder do silêncio. Livre-se do barulho. Irmãos, barulho é distração. Você só anda no meio de gente, no meio de confusão. É sobe e desce, é lero-lero, é conversa de bar, é televisão ligada dentro de casa numa altura desgraçada, é zoada, é conversa, é barulho do trabalho. Aprenda a desfrutar do silêncio. Aprenda a fechar a porta do teu quarto e viver o silêncio. Deixa eu fazer só uma pergunta, não precisa você me responder. Não precisa você me responder, responda para você mesmo. Quanto tempo faz que você não se trancou de tudo e de todos, sem ninguém, para ficar só no silêncio? É por isso que tem hora que eu pego um carro e vou para o meio do mato. Nem aqui, isso é porque, deixa eu dar uma dica para você aqui. Tem hora que não tem melhor lugar para a gente buscar a Deus do que a casa do Senhor, a igreja. Aí eu venho para aqui, para a igreja, não tem ninguém, só venho na hora que não tem ninguém. Aí me jogo por aqui. Quando eu estou começando a receber o manto e o mistério, Satanás entra no corpo de uns vizinhos aí que eu não sei e começa o batidão, e aquela música de arrocha e não sei o que, e começa a falar aquelas coisas. Aí como é que eu vou conseguir orar ouvindo uma... Não é sempre que acontece não, mas acontece, viu, irmão? Acontece. Aí quando os vizinhos não ligam a música, vem uma legião e entra nos pombos que moram aqui na região, e os pombos começam a querer arrancar esse teto aqui. Eu falo, tá repreendido, desgramado. Tu quer? Vai me distrair? Porque é luta espiritual. É por isso que na hora que eu vou para o meio do mato, vou para um lugar onde ninguém está me ouvindo, pense no momento precioso, é você valorizar a quietude. Pense numa coisa deliciosa, é você estar no meio de um lugar onde ninguém está te vendo ou te ouvindo, só tu e Deus. E de preferência vá sem comer nada. Abra a sua Bíblia e comece a falar com o papai. Oh, glória a Deus. Senti até vontade de dar um cheiramanaias aqui. Livre-se do barulho. Barulho é uma distração terrível para a vida do crente. Desligue tudo para ouvir Deus. Terceiro, livre-se da distração de fazer a obra de Deus relaxadamente. Não faça as coisas para Deus de qualquer jeito. Fala para a pessoa do teu lado, faça o seu melhor para Deus. Você quer ver uma coisa que tem embaraçado e distraído a vida de muita gente? Dentro da tua casa, a tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, de vez em quando rolam uns fios desencapados, uns curto-circuito. É claro, faz parte. Mas por causa disso você abandona a família ou deixa de ser tua família? Não. Agora vamos transferir isso para uma família maior, que é a igreja aqui. Todo mundo aqui é irmão. Quem é filho de Deus aí? Quem é filho de Deus? Então fala para a pessoa do teu lado, então tu é meu irmão. Fala para a pessoa do teu lado aí, vai ter que me aturar. Aí o texto fala assim que Jesus, olha só o texto que a gente acabou de ler, fala que Jesus, sabendo do prêmio que estava agradando ele, teve que suportar, fala comigo, suportar a vergonha da cruz. Aí fala assim para a pessoa do teu lado, tu é chato, mas eu vou te suportar só para eu chegar no céu. Só para eu chegar no céu, eu vou te suportar.
Então a gente tem divergência em uma família pequena, tem divergência na igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa: para de o tempo inteiro ter divergência com a visão da igreja local que você congrega. No dia que você achar uma igreja limpinha, perfeita, que não tem problema, não se membre a ela não, porque se você membrar, estragou tudo. No dia que tu entrar lá nessa igreja, se tu achar uma perfeita, tu me mostra para a gente estudar ela, ficar de cá contemplando. Não se membra não, porque se tu se membrar nessa igreja perfeita, estragou, acabou tudo. Crente é brincadeira, irmão. Só Deus para poder aguentar. Então, é uma distração. Só faz mal para você, só faz mal para a tua alma. Se a parede está pintada de azul, de preto, de branco, se o pastor pula, ou grita, ou fala alto, ou louvor, tal, são distrações, são visões, irmãos. Cada um Deus dá uma estratégia, tem uma forma de, uma personalidade. Arranca isso da tua vida, que é distração. Quinto, falta de objetivos. Eu já falei de metas. Tenha objetivos na sua vida, tenha metas. Sexto lugar, para aquelas pessoas que ainda não estão revestidas em Deus, livre-se das paixões da carne, paixões imorais, relacionamentos que não glorificam a Deus. Tem gente que ainda tem amizade, que está presa com relacionamentos do mundo, com pessoas que não estão te levando para perto de Deus, que só te puxam para o Egito, que só te levam para trás. Pessoas que crescem na vida, mas crescem igual a rabo de cavalo, só cresce para baixo. Se conecta com o Espírito Santo, que Deus tem coisas maiores e maravilhosas para você. Sétimo, livre-se de outro embaraço. Sabe qual é o embaraço? Que muita gente tem umas cordinhas embaraçando ela. Para de ficar esperando ser bajulado por alguém. Tem gente que só faz quando, se tiver alguém dando tapinha nas costas e elogiando e dizendo que... Deixa eu dizer uma coisa para você. No Senhor o teu trabalho nunca é vão. Ele te vê, e o que você faz em secreto, Ele te recompensará pelo que você faz para Ele. Para de querer ser bajulado, de querer ser elogiado por homens. E para ir finalizando, procure ser como Jesus a cada dia. E procure desenvolver na tua vida, em oração, a paixão pelas almas perdidas. E passe a ser uma pessoa confiável, uma pessoa que, se alguém te confiou algo, vá até o fim, não abandone a pessoa no meio do caminho. Se você deu a sua palavra, sim, é sim, vá até o final, e o seu não é não. Seja homem firme, seja mulher firme. Quem habitará no monte do Senhor? Está escrito, Salmo 24, Salmo 15. Aquele que, ainda que com prejuízos e que custe do seu bolso, não volta atrás na sua palavra. Seja uma pessoa confiável, seja firme. Seja uma pessoa que quer a sua bênção diante de Deus e que vai se livrar das distrações. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você quiser vir ao altar aqui fazer a sua oração particular, se você quiser se colocar de joelhos ou tocar no altar, ou pedir a uma das intercessoras para orar por você, se você quiser fazer a sua oração secreta com Deus e vir até o altar, saia do seu lugar, feche os seus olhos. Eu pedi à igreja, o pessoal da iluminação, para diminuir as luzes do templo, por favor. Enquanto a igreja está orando por você, é um momento de batalha espiritual agora, uma batalha pela sua alma. Enquanto isso, Satanás está tentando te distrair. Agora começa a batalha na sua mente. Agora começam as distrações, as dúvidas, as preocupações. Mas aqui vem a minha primeira pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que reconhece que tem andado emaranhado, está preso, algumas coisas estão te prendendo, mas você quer Jesus. A sua alma quer Jesus, mas o amigo não deixa, o vizinho não deixa, o patrão não deixa, aquele projeto de carreira, de ambição pessoal não deixa. As coisas dessa vida, os teus projetos têm sufocado a palavra de Deus em você. Você vem para a igreja, você percebe Deus falando com você, você se alegra tanto, Deus está contigo. Deus já provou para você, meu irmão, minha irmã, tantas vezes que Ele te ama, que Ele te cuida. Ele já te livrou da morte tantas vezes, de acidentes, mas quando passa do portão para fora, a Bíblia fala que há demônios que ficam aguardando do portão para fora da igreja. Quando acaba o culto, Satanás vem com força para roubar tudo aquilo que Deus te deu.
na igreja, no culto, porque a missão de Satanás é roubar, matar e destruir, são espíritos roubadores. Mas está impedido de agir todo espírito ladrão aqui nessa noite, porque aqui não está aquele que rouba, mas está aquele que morreu por você para te dar vida e para te dar vida com abundância. E Ele te convida nessa noite. Ele te convida nessa noite. E eu pergunto, onde é que está a primeira pessoa que quer abraçar a esse Jesus maravilhoso? Onde é que está a primeira pessoa que quer se livrar das distrações, que quer se livrar de tudo aquilo que está impedindo você de avançar? Você que nunca fez uma aliança com Jesus, mas quer fazer hoje. Ou você que já fez parte de uma igreja, já foi membro de uma igreja, já participou da obra de Deus, mas as distrações dessa vida sufocaram a obra de Deus e você se distanciou. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Dá um sinal com a sua mão assim: pastor, eu estou vindo para Jesus hoje. Deus abençoe, filha. Pode baixar a mão. Glória a Deus pela vida dos jovens e dos adolescentes. Sempre começa com os adolescentes. Onde é que está a segunda pessoa? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Já tem uma pessoa que levantou a mão. Porventura tem a segunda pessoa aqui? É só você dar um sinal assim: pastor, eu quero. Como é que vai ser amanhã, meu irmão? Não sei. Entregue a Deus. O amanhã a Deus pertence. Mas o Espírito Santo está te convidando. Onde é que está a segunda pessoa que quer fazer uma aliança ou quer renovar a aliança? Levante a sua mão, dê um sinal com a sua mão. A igreja está orando por você. Tem alguém aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Contigo, Senhor. Faça a sua oração. Livre-se das distrações.